Boa tarde novamente, pessoal. Aqui é a Luísa Mene, que eu sou assessora de imprensa das BRS. Agradeço a presença de todos. Aviso também que a reunião vai ficar gravada, né, para caso vocês queiram consultar depois. A gente vai começar, então, com a Raquel Hagen, a presidente das BEA, vai começar lendo o pronunciamento da entidade. A gente também conta aqui com outros representantes das BEA. Destaco aqui o Ricardo Ruschel, que é o coordenador do grupo de trabalho do plano diretor. Ele também estará disponível, assim como os outros representantes e a presidente, para esclarecimentos após o pronunciamento. Então, passo a palavra agora para a Raquel Hagen. Bom, boa tarde, pessoal. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos à leitura aqui dessa nossa manifestação e, na sequência, a gente consegue conversar um pouco mais. Raquel, não estás aparecendo direito no vídeo. Por favor, pode centralizar. Deixa eu... Só um minutinho. Ótimo. Então, tá. Bom, atualização do plano de... Me escutam bem? Sim? Atualização do Plano Diretor de Porto Alegre, uma oportunidade de avançar na qualificação urbana, por ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Rio Grande do Sul. Porto Alegre vive um momento decisivo para o seu futuro urbano. A revisão do Plano Diretor Urbano Sustentável e da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, conduzida pela Prefeitura por meio da SMAMUS, representa uma oportunidade de alinhar a capital gaúcha às práticas contemporâneas de planejamento e à urgência das transformações climáticas, sociais e econômicas que impactam o território. Como entidade que representa escritórios de arquitetura com forte atuação local e nacional, as BRS acompanham com atenção esse processo. Reconhecemos o esforço do município na estruturação de uma proposta abrangente, com avanços importantes, entre eles o foco nos espaços públicos, a adaptação às mudanças climáticas e a criação de instrumentos que permitem maior liberdade projetual. Entendemos que todo o processo que engloba a revisão do plano diretor, desde as primeiras conferências, reuniões técnicas, apresentações, etc., vem sendo conduzido de forma transparente, competente, além de consistente por parte de toda a equipe técnica da SMAMUS. Um dos pontos valorizados pela entidade é a proposição de um novo desenho normativo no que tange aos recuos de altura que amplia as possibilidades para um melhor desenvolvimento da arquitetura, oferecendo mais liberdade para a criação de soluções qualificadas e melhor adaptadas aos diferentes contextos urbanos. Trata-se de um avanço relevante na direção de uma cidade mais inteligente, diversa e bem resolvida formalmente. A proposta também prevê o incentivo às fachadas ativas, o que consideramos fundamental para promover uma relação mais viva entre edifício e cidade. Sabemos que o que mais impacta os usuários de uma cidade é a fruição no pavimento terra. Sugerimos ainda que sejam valorizadas outras gentilezas urbanas, como bebedouros, bancos, sombreamentos e jardins acessíveis, elementos que tornam os espaços públicos mais convidativos e acolhedores. Destacamos também a importância da proposta de miscigenação dos usos, que aproxima funções residenciais, comerciais e de serviços, um caminho eficaz para promover maior apropriação da cidade pelas pessoas, estimulando vitalidade urbana e reduzindo deslocamentos. Desculpa, não me dei conta, pessoal, de projetar aqui na tela. Eu pedi para a nossa secretária, Asbea, colocar, por favor, aí o texto também na tela, na sequência de onde eu estou. Obrigada. Bom, outro aspecto que merece ênfase é a criação de um órgão de monitoramento urbano com base em dados, previsto na proposta. Essa estrutura pode ter um papel decisivo para orientar o planejamento urbano, permitir ajustes de rota em prazos mais curtos e fornecer uma leitura qualificada do comportamento da cidade em tempo real. É um avanço institucional que merece ser valorizado e implementado como prioridade,
com prioridade. Dessa forma, é muito importante que ele ganhe corpo e tenha autonomia para ser um órgão de Estado e não de um governo específico. A SBEA reforça também a importância de políticas públicas que incentivem o retrofit de edificações existentes, tanto oriundas de patrimônio histórico como contemporâneas, promovendo sua adaptação a novos usos, com mais eficiência, acessibilidade e sustentabilidade. Com base na vivência prática e no embasamento técnico dos seus associados, as BRS apresentou contribuições diretas às minutas, com foco em estímulo à reabilitação urbana e valorização do espaço público, compatibilização entre novos parâmetros e a cidade consolidada, harmonização com normativas anteriores, assegurando segurança jurídica para atuação profissional. Reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento urbano qualificado, sustentável e inclusivo. Colocamos-nos abertos ao diálogo e à escuta, contribuindo com um olhar técnico, teórico e prático da arquitetura, pautado por nossa atuação nas cidades e pela aplicação cotidiana da legislação urbanística. As sugestões das BEA, as minutas do plano diretor e da lei de uso e ocupação, foram organizadas com comentários diretos nos textos e já foram encaminhadas aos órgãos responsáveis. Seguimos participando ativamente desse processo, na certeza de que a construção de uma cidade mais justa, resiliente e bem projetada passa por responsabilidade técnica e coletiva. Porto Alegre, 7 de agosto de 2025, Raquel Hagen, presidente das BEA. Bom, pessoal, que está nos ouvindo aí, então agora a gente abre a perguntas ou dúvidas que vocês possam ter. Acho que a Asbéia pode parar de compartilhar ali o texto, por favor. Eu peço ao pessoal que levantem a mão. Isso, obrigada. A gente pode começar então pela Bruna, que já levantou a mão ali para fazer a primeira pergunta. Pode abrir o microfone, Bruna, por gentileza. Oi, boa tarde. Me escutam bem? Tudo certo, boa tarde. Tá bem. Boa tarde, Raquel. Gostaria de entender de que maneira se deu essa mobilização que culminou na escrita da carta. A gente vê que outras entidades também têm se manifestado nos últimos dias, mas gostaria de entender a motivação, então, das BEA, como é que vocês chegaram a essa ideia de se manifestar publicamente. Olha, o que a gente vem sentindo que às vezes falta nesse debate um pouco mais do olhar técnico, né, sobre as questões em relação ao plano diretor. Muito se fala, assim, né, o que pode acontecer, muitas pessoas com muitas dúvidas, e a gente também vem sendo procurado por clientes, pessoas do dia a dia, assim, para entender o que estava acontecendo, né, em que pé que isso realmente vai acontecer para a cidade, quais são as expectativas, o que a gente enxerga, né, do que está sendo proposto. Então, a gente, nesse momento, assim, a gente entendeu que era importante, né, tentar dar mais voz para essa nossa visão técnica, para esses estudos que a gente vem fazendo, para, enfim, para a redação mesmo das propostas das minutas, né, que foram apresentadas. Tem uma questão, se eu puder falar também, contribuir um pouquinho com o que a Raquel está falando. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Então, assim, eu acho que a nossa atuação sempre foi do ponto de vista técnico. Assim, é uma entidade, obviamente, que conhece bem a gente, né? Que a gente trabalha excessivamente com projetos em várias escalas e é uma entidade de nível nacional. Então, sempre o nosso papel nesse debate sempre foi um papel excessivamente técnico. E é com isso que a gente quer contribuir com o debate, sabe? Então, não é simplesmente entrar em questões mais particulares e tentar olhar o todo, e não simplesmente em coisas específicas. E assim que a ASBEA vem sendo pautada em todas as cidades e todas as sedes que ela tem seus associados. Até aproveito, então, para emendar aqui uma pergunta, já dando um passo à frente, porque ainda tem audiência para acontecer, né? A redação ainda vai ser finalizada pela prefeitura, mas a gente já tem observado alguma tensão na Câmara Municipal
Ontem teve uma reunião para a formação da comissão, para as comissões, né, porque são 7 comissões temáticas, de acordo com o regimento interno da Câmara, para acompanhar a revisão do plano diretor, e aí teve uma discussão entre base e oposição que retirou. E aí já dá aquele receio de que vai demorar um pouquinho ali também vai enfrentar essas resistências. Gostaria de saber se vocês estão pensando já em como vai ser esse acompanhamento do processo no âmbito do legislativo. Não, a gente vai se colocar totalmente à disposição de todos os vereadores que quiserem conversar sobre o tema, que quiserem, né, entender um pouco mais como é a atuação efetiva, né, dos arquitetos em relação ao plano, como a gente enxerga, né, explicar, na verdade, também colocamos à disposição explicar o que efetivamente é um plano diretor. Eu sei que muitos têm tentado acompanhar, mas, né, a gente está totalmente à disposição para isso, se coloca à disposição da Câmara e a todos que quiserem entender um pouco mais, né, a gente quer agendar, inclusive, né, reuniões lá para ser disponibilizado dessa forma. Quer complementar, Ricardo? Eu ia falar exatamente o que tu falou, gente, até um pouquinho antes da pandemia, a gente fez uma reunião na época eu não me lembro quem era o presidente da Câmara, eles tinham uma comissão, acho que eu não me lembro exatamente o nome da comissão, e a gente já na época estava se colocando à disposição para participar desse debate, para auxiliar de forma técnica. Então, acho que reitero o que a Raquel está falando, né? A nossa participação vai ser bem importante aí para esse debate junto à Câmara dos Vereadores. Claro. A Betina que está botando no chat. Não tem como abrir o microfone, mas gostaria de fazer uma pergunta em seguida. Pode sim, pode fazer pelo chat, sem problemas. Como a SBEA vê a permissão para a construção de prédios com até 120 metros previstas no novo plano diretor? Quais são as possíveis implicações disso? Quer que eu responda, Ricardo? Quer assumir essa? Não, vamos junto aí, se alguém mais puder contribuir também. Eu acho assim, uma cidade ela é um organismo vivo, ela tem diferentes facetas. Então, assim, o que está acontecendo com essa lei de uso e ocupação do solo? Ela está prevendo, principalmente em vias estruturantes, que a gente consiga ter edificações com maior densidade, maior altura, exatamente onde são vias que já têm toda uma infraestrutura pronta. Então vamos lá, hoje tem vias estruturantes, pega Ipiranga, Protásio Alves, Bento Gonçalves, Carlos Gomes, quer dizer, não faz sentido a gente ter uma ocupação rarefeita nessas regiões, em função de que ela já existe todo um sistema viário de infraestrutura pronto. Então, em relação a isso, a gente entende que o que está sendo previsto na lei de uso e ocupação do solo, ela é bem adequada, considerando a característica, obviamente, de cada bairro, e cada região e cada quarteirão. Então, assim, eu acho que está bem colocado e exatamente em pontos onde a cidade exatamente tem que crescer. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Acho que é isso. Eu acho que a Isabela também tinha levantado a mão antes. A Isabela ainda quer fazer uma pergunta? Ela está aqui ainda. Eu acho que ela está aí já. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? O Thiago. Oi, Thiago, pode abrir o microfone. Oi, tudo me ouvindo? Olá. Boa tarde. Sim, boa tarde. Inicialmente já saúdo as BEA por abrir esse canal. Eu acho que nós, jornalistas, estamos cobrindo isso faz tempo, essa questão de plano diretor, e sinto falta de manifestações mais técnicas, mais difundidas. Então, e o que torna também, pela minha impressão, acho que
dos colegas também essa discussão muito polarizada e politizada. E enquanto precisamos debater mais a fundo as questões técnicas em prol da cidade. Dito isto, também, e não fugindo muito, nessa semana teve aquela manifestação, semana passada, na verdade, teve a manifestação do MP, que apontou não tanto a questão técnica, mas abordou uma questão importante, que é a insegurança jurídica que o formato atual do plano da minuta pode gerar. Eu queria saber das BEAs, se teve uma análise a partir dessa perspectiva e sugestões para se evitar essa insegurança jurídica depois de um processo que acaba sendo tão moroso para até chegar ao novo plano. Obrigada, Thiago. Deixa eu dar uma primeira contribuição. Em primeiro lugar, muito obrigado, Thiago, pela pergunta e assim a tua manifestação em relação a isso de a gente colocar aqui um debate técnico, né? Então, assim, é sempre isso que a gente quer ser pautado, né? Eu queria falar uma questão que veio, inclusive eu ouvi hoje a entrevista do procurador, acho que se não me engano foi na Rádio Gaúcha, onde ele cita essa questão de uma eventual insegurança jurídica em relação ao Estatuto das Cidades, que é a separação da lei de uso e ocupação do solo e da minuta do plano diretor estratégico, né? Obviamente que o Estatuto das Cidades é de 2012, né? Confesso que ele está um tanto quanto desatualizado, e as boas práticas dos novos planos diretores, hoje em dia, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é que sim se separe a lei de uso e ocupação do solo e a questão estratégica do plano diretor. Então, assim, Porto Alegre, por sinal, estava já atrasado em relação a isso. Então, assim, a cidade contemporânea hoje ela tem que ser vista dessa forma. Por quê? Porque, como eu falei antes, ela é um organismo vivo, ela é uma coisa muito dinâmica. Se a gente deixar tudo amarrado, né, e partindo da premissa que eu acho que isso vai acontecer na revisão do plano, que vai haver um reforço do sistema de gestão de planejamento urbano da cidade, ou seja, vai ser criado uma espécie de um órgão técnico e com autonomia suficiente para poder fazer esse monitoramento de todos os dados a partir de dados técnicos, números, mapas de calor, etc. e tal. E com esse monitoramento, ao longo do tempo, essa lei de uso e ocupação do solo ela vai poder ter pequenas modificações, seja para maior densidade, menor densidade em determinadas regiões, ou seja, todos os novos planos diretores de qualquer cidade do mundo estão vindo nesse encontro, sabe? Então, eu acho que o MP se apegou numa questão, um termo jurídico lá atrás do Estatuto das Cidades, que não é o que está acontecendo na realidade das grandes cidades brasileiras, e não só brasileiras, mas como do mundo, né? E reforçando essa questão, assim, eu acho que também isso é uma coisa muito legal de vocês, como darem voz para isso, é que esse sistema de gestão e planejamento que a prefeitura está pensando, ele vem em conta também das boas práticas de várias cidades do Brasil. Por exemplo, um dos exemplos desses é do Instituto de Planejamento de Curitiba, que é o IPUC, que foi fundado lá atrás pelo Jaime Lerner, que ele tem toda a capacidade de fazer a gestão urbana da cidade, não só em termos das questões urbanísticas, mas também de financeiras, para saber aonde vai ser colocado tal investimento. Por exemplo, a questão hoje em dia da outorga onerosa, esse dinheiro que vem, X% ele vai ser destinado para habitação de interesse social, X% ele vai ser destinado para infraestrutura. Então, tem uma série de itens importantes que esse sistema de gestão de planejamento vai ter que ser muito reforçado. Até porque Porto Alegre, desde 1979, ela era tida como referência em planejamento urbano entre várias capitais do Brasil. E ela foi perdendo força e relevância ao longo dos anos, independente de partidos políticos, de administração. Então, ela foi perdendo essa relevância, e eu acho que está na hora agora de Porto Alegre retomar essa relevância aos moldes de várias outras capitais do Brasil. Não sei, eu acho que com relação a isso, né, a gente está muito convicto que é a forma correta e contemporânea de se tratar as cidades. Eu posso complementar, Bruno, antes da tua questão? Eu queria também complementar na pergunta do Thiago em relação à manifestação ali do Ministério Público, tá? O que a gente acompanhou, assim, viu a nossa revisão do plano, os técnicos ali da prefeitura, eles fizeram muito pautadas por um manual, né,
que está vinculado ao Estatuto das Cidades, e neste manual também orienta a fazer essa separação nessas duas leis. Então, para o tamanho de cidades, como Porto Alegre, existe essa orientação nesse manual de planos diretores do governo federal. Então, também se partiu dessa informação. E mais um dado aqui para trazer para vocês, que chegou em nós, é que na posição ali do Ministério Público, coloca, né, como se fosse uma necessidade que a cidade de Porto Alegre precisaria estar com essas duas leis integradas, mas, na verdade, ela não está numa listagem que obrigaria a isso. Então, efetivamente, Porto Alegre não tem essa obrigação de estar com as duas leis integradas, e ainda, além disso, né, existe esse documento, que é esse manual do governo federal, que orienta, né, a fazer essa separação. Além disso, como disse o Ricardo, assim, diversas outras cidades do país já tem esse formato, né? Então, se a gente pensar que isso seria legal, por exemplo, então teria que se aplicar isso em diversas cidades que hoje já vem com essa atuação há bastante tempo. Então, me parece um pouco estranho, nesse momento, surgir um tema que já é tão consolidado, assim, em outras cidades ao longo no nosso país. Né? Vontade. Vou aproveitar que o Ricardo falou sobre o Instituto de Planejamento e sobre essa ideia de um sistema vinculado ao plano diretor que cumpra essa função. Eu fiquei um pouco em dúvida nesse ponto, né, até algo esclarecer com a prefeitura, mas se vocês tiverem condições também de trazer, porque por muito tempo se falou da ideia de criar um Instituto de Planejamento em Porto Alegre, que fosse um organismo, pelo que eu entendi, é paralelo, né, não diretamente relacionado com a prefeitura, mas o que se propõe é a organização disso dentro do poder público. Então, assim, dá para fazer paralelo? Seria como um instituto, ou ainda assim há espaço para buscar uma outra estrutura? Eu acho que, assim, isso tem que se adequar para a realidade de cada cidade, né? Quando a gente fala em instituto de planejamento, a gente está falando muitas vezes de uma autarquia. Não necessariamente precisa ser uma autarquia, né? O que eu acho que tem que ficar bem claro, inclusive isso tem um artigo lá que fala do plano estratégico, que vai ser criada esse sistema de planejamento, entidade ou órgão, enfim, que vai ter autonomia, vai ter um orçamento à parte, vai ter uma contratação específica de técnicos, e também, assim, a gente tem que ver que hoje a gente tem que ter um corpo técnico maior, né, em termos de trabalho braçal, assim, existe muito trabalho, muita demanda, e eles precisam fazer esse crescimento em termos de quantidade de pessoas, né? Então, acho que é isso, acho que pelo que a gente pôde depreender desses artigos que dizem o plano estratégico, que é isso, que vai ser criado, né, um sistema. Talvez não necessariamente vá ser uma autarquia, talvez não faça sentido ser autarquia aqui, né? A gente vê, eu não sei como, por exemplo, existe o exemplo de Medellín também, que eles têm um Instituto de Medellín, eu não sei se é uma autarquia ali, ou se é uma empresa à parte, exatamente eu não sei os detalhes disso, né? O que eu só sei, assim, que no momento em que se cria isso, que se dá vazão e dá força para esse órgão, Porto Alegre pode atingir um outro patamar em termos de planejamento urbano. No momento que tu atinge um outro patamar, tu consegue, inclusive, ter acesso a financiamentos via Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, CAF, uma série de itens, porque está demonstrando que está tendo boas práticas na tua administração urbana. Então, acho que esse, para mim, tem que ser uma coisa muito reforçada, sabe, gente? É uma coisa que pode levar Porto Alegre num outro patamar de cidade. Raquel. Eu queria complementar, né, justificar também por que a gente entende que esse órgão é algo importante, né? Porque a gente pauta a nossa atuação por atuar tecnicamente, assim, a gente sente que, óbvio, que faz parte da vida da cidade as questões políticas, as alternâncias de governo, mas a gente entende que a cidade ela precisa existir e se desenvolver independente das mudanças e alterações que acontecem naturalmente na vida da cidade, né?
Então, um crescimento saudável, vamos dizer assim, né, que a gente consiga ter uma sequência de tempo, porque a cidade ela não se transforma de um ano para o outro, né? Então, esse planejamento é importante que ele seja mais a longo prazo, pautado por questões técnicas. Então, essa é a nossa defesa e nosso entendimento, assim, que talvez dessa forma a gente conseguisse um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de continuidade nos assuntos que são relevantes para a cidade, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação dos representantes da BEA também? Raquel, se me permite uma complementação na questão da altura dos prédios, que acho que foi por chat a pergunta, né? Também, dentro desse nosso posicionamento técnico, eu vejo assim que a altura do prédio, a definição disso não é meramente pela regra do plano diretor. Tem muitas questões técnicas, como a questão do PPCI, a questão das escadas de emergência, a questão de revestimento de fachada. É uma série de tecnologias que precisam ser empregadas quando um prédio é um prédio alto. E no caso de Porto Alegre, não seria uma cidade inteira, seria em alguns locais, mas eu vejo com bons olhos que a gente tenha exemplares, tem alguns prédios altos para que tenha essa tecnologia também. Porque junto com um prédio alto, digamos assim, tem toda uma tecnologia incorporada que pode ser usada em outras edificações. São sistemas, o prédio alto vai precisar de gerador de qualidade, vai precisar de uma série de sistemas construtivos que podem ser empregados nessa edificação maior, mas que depois elas também ficam como um padrão para ser usado nas edificações em geral. Então, Porto Alegre tem a questão, por exemplo, de ventos fortes, então acaba que o nosso parâmetro, a nossa régua sobe. Então, eu vejo que sendo feito um regramento de que alguns lugares vai ser permitido prédios mais altos, eu vejo com bons olhos, porque essa tecnologia que vai ser empregada nesses prédios altos, ela vai ser disseminada na construção em geral, vai ser oportunizada para os outros prédios, para a população em geral. Então, era essa minha contribuição. Só complementando, acho que uma boa intervenção do Vicente, assim, complementando isso, né, quando a gente está falando em edificações em altura média, enfim, tem uma outra questão legal da revisão do plano, que é o incentivo a gente trabalhar as fachadas ativas, trabalhar os térreos. Então, independente das alturas, quer dizer, o ser humano, o olhar dele, ele acaba sendo focado até mais ou menos o quarto, quinto pavimento. Então, se a gente consegue trabalhar um térreo bacana, um térreo ativo, incentivando que a gente tenha comércio na base, ou daqui a pouco uma praça, um mini parque, alguma coisa assim, quer dizer, independente da altura, a nossa fruição, em termos, no nível do pedestre, ela fica muito agradável. Então, assim, a gente tem feito, tem participado também até de outros debates, principalmente em Florianópolis agora. Florianópolis, o novo plano vem nesse sentido também, onde a gente consegue ter incentivos a partir da fruição do térreo, né, do aproveitamento do térreo, para que não se isole o térreo da calçada, então, ou seja, isso permite que se torne uma cidade mais agradável de se caminhar, independente da altura dela, né? Quando a gente vê aí ao redor do mundo, quando vocês viajam ao redor do mundo, vocês sentem essa, digamos assim, esse bem-estar, né? Ao caminhar nas cidades, que não existe esse limite entre o público e o privado, né? Eu acho que isso também está sendo uma grande conquista aí. Oi, Thiago. Pode fazer. Pode ligar. Posso falar? Desculpa, Priscila. Não, era só uma complementação mesmo da fala do Ricardo. Acho que um outro ponto positivo que a gente vê nesse plano diferente do que a gente tem hoje na lei vigente é com relação ao pensamento do quarteirão, né? O plano atual, de fato, ele pensa muito no lote, né? Então, acaba que a gente tem uma cidade, né, que não tem uma continuidade, uma unificação. Então, realmente, a gente enxerga como um ponto positivo que esse novo plano pensa nas questões urbanísticas, né, pensa no público e privado, e numa integração do quarteirão como um todo. Isso a gente entende que, a longo prazo, né, no decorrer da implementação dessa lei nos próximos anos, a gente consiga ter como resultado uma cidade muito mais harmônica, né, com esses prédios altos, como a arquitetura icônica, né, em alguns lugares de fato estratégico.
Thiago, pode abrir o microfone. Voltando à questão das alturas, assim, e eu acho que todos nós acabamos ficando muito presos a uma crítica do setor à cobertura. Acho que serve de minha culpa para nós jornalistas, mas, enfim, é o fato que chama atenção. E entendo que, assim, a gente não precisa ter preconceitos com prédios altos só porque são altos. Mas, assim, dado o contexto de Porto Alegre, uma cidade que recentemente perdeu quantidade relativamente expressiva de população, que não tem tanta perspectiva de crescimento populacional, é uma área reconhecida pela ciência como suscetível a uma maior frequência de eventos extremos climáticos. A minha questão não é nem ser contra ou a favor, assim, dos prédios, mas faz sentido um incentivo ao adensamento construtivo nesse contexto, assim, o plano incorpora esse nome de sustentável, mas existe, onde que está a sustentabilidade disso? Esse ponto eu gostaria de ser mais esclarecido numa parte técnica. Na verdade, assim, né, Thiago, o fato da gente estar exposto a situações climáticas não impede que as pessoas queiram, por exemplo, morar em determinados lugares da cidade, né? Então, eu acho que, claro, a gente tem que estar preparado, porque nesse momento, infelizmente, do planeta, dificilmente a gente consegue regredir em relação à situação que se tem, né? Existem diversos cuidados que precisam ser tomados, inclusive a técnica das edificações precisa sempre melhorar, né, em relação ao avanço, né, do tempo, e também é uma das pautas das BE, a gente tem um grupo de trabalho de sustentabilidade, buscando materiais locais, buscando como incentivar essa utilização e como melhorar a técnica dos prédios, né, em relação a isso. Mas a gente enxerga, assim, que o fato da gente, né, ter essa condição local não impede que a gente tenha novas construções, né? E o fato da gente ter possibilidade de altura não significa que todas efetivamente serão nessa altura, né? Eu acho que o envelope, que a gente chama de envelope, né, o desenho que pode acontecer nas edificações que está sendo proposto, né, pela prefeitura, a gente entende que ele dá uma certa liberdade para a arquitetura acontecer dentro daquilo ali. Não quer dizer que a gente vá subir em todas as situações e não quer dizer que vai acontecer em todas. Principalmente por isso que também pelo que tu comentou, pode ser que em alguns lugares da cidade as pessoas não queiram morar lá. E daí não vai fazer sentido, ou, por exemplo, não tem intenção, tem pessoas buscando ali, não vai fazer sentido ter um prédio mais alto no lugar onde as pessoas não querem morar. Agora, daqui a pouco, em lugares onde as pessoas têm interesse em morar, bom, faz sentido, daqui a pouco eu subir mais em altura, daqui a pouco eu reduzo o custo dessa edificação de alguma forma, para que mais pessoas consigam morar naquele local que elas têm interesse de morar, que tem melhor situação em relação à circulação, a ônibus, enfim, a infraestrutura urbana. Então, acho que dar essa possibilidade é uma coisa importante, né? Mesmo que, eventualmente, ela não venha a ser utilizada, mas a gente gera essa possibilidade para a cidade e para as pessoas, naquilo que gera interesse para cada um. Bom, muito boa a tua colocação, Thiago. Realmente é algo instigante isso, né? Mas se tu for olhar no site, hoje mesmo, pode olhar no site do IBGE sobre Porto Alegre, a estimativa de 2022 para 2024 é de um crescimento de 4% já. Ou seja, a gente pode estar entrando numa espiral de crescimento, né? Da mesma forma, qual é o grande desafio de algumas cidades em que a gente está num momento, sim, de baixa natalidade, de fuga de talentos? É exatamente isso. Assim, o grande ativo das cidades hoje, o grande fator de atração é a gente conseguir atrair pessoas para as cidades. Como é que a gente atrai pessoas para a cidade? Gerando negócios. Gerando negócios não só a partir da construção civil, de moradias, de trabalho, principalmente trabalho, de aumentar a oferta, uma gama de ofertas de atrações para a gente conseguir trazer as cidades. Como é que Florianópolis está crescendo? Assim,
Tem uma questão, claro, do litoral de Santa Catarina, que teve digamos assim, uma migração enorme, mas especificamente sobre Florianópolis, como é que ela está atraindo talentos? A partir de um sistema de economia criativa, trabalhando essa questão de inovação, e isso vem tudo, na verdade é todo um ecossistema, sabe? É todo um conjunto de coisas que vai fazer com que Porto Alegre volte a ter um crescimento, obviamente, sustentável, né? Mas um crescimento qualificado. Então, acho que assim, uma coisa ela não pode ser impeditiva da outra, sabe? A gente não pode dizer assim, bom, Porto Alegre de 2010 a 2012 não decresceu, então agora a gente, vamos parar tudo, não vai acontecer nada, vamos mandar as empresas embora, os grandes talentos vão embora, então assim, aí sim a gente entra no espiral negativo, sabe? Então esse dado extremamente, digamos assim, extremamente concreto, que está inclusive no site do IBGE, vocês podem olhar lá, né? Então existe já uma estimativa de crescimento da população de Porto Alegre, né? Então assim, eu acho que a gente está chegando no momento, quer dizer, num momento ótimo, exatamente para propor essas coisas, né? E quando a gente está falando aí da questão de áreas de risco e tudo mais, é para isso que é importante a gente ter essa separação da lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, está sendo contratado uma série de projetos e existe um financiamento pesado que está vindo para a capital para a gente tratar exatamente essas questões. Vamos falar do Quarto Distrito, por exemplo, né? Dessa questão de contenção de cheias, melhora do saneamento, drenagem, etc. e tal, né? Então, assim, isso está vindo em paralelo. Ali na frente, a gente vai poder monitorar bem isso aí, né? Para dizer, não, essa região, bom, faz sentido a gente ter maior densidade nessa região, faz porque a gente tem vários itens que estão sendo resolvidos, né? Bibi. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, assim, pegando o gancho da altura, mas abrindo para uma outra parte, uma outra área, né? O que a gente pensa que, junto com essa liberdade projetual, que a gente acha super importante, que é de flexibilizar e não engessar os projetos, a gente também tem uma outra preocupação, que é de viabilizar as edificações existentes, né? E a gente coloca muito uma proposição de incentivo, a gente se preocupa muito com o incentivo para os retrofits, que é utilizar os imóveis que estão com subutilização, com pouca utilização ou nenhuma, e a gente enxerga que o retrofit hoje é uma coisa que tem um grau de complexidade grande, até pela questão de dificuldade de adequação a normas, adequação à legislação atual. Então a gente enxerga que é importante, e isso a gente realmente colocou bastante junto com todo o processo de desenvolvimento do plano, a importância de incentivos para viabilizar os retrofits e o aproveitamento desses prédios existentes, né? Então, isso também vem por outro lado, assim, então, para complementar, eu acho. Sérgio? O que eu acho importante nisso tudo, a gente se dê conta, sabe? É que eu acho que a questão do planejamento perdeu uma força ou uma história dentro da cidade de Porto Alegre, e agora ele está começando a ter um protagonismo novamente. E isso eu acho que é a lei mais importante que tem dentro da cidade. E isso a gente tem que reforçar. Nesse instante que tem uma possibilidade de miscigenação de atividades, fachada de tudo vai, se a gente diz que vai ter questão de mais economia, mais facilidade, mais mobilidade urbana, que é importante, então ela mexe tudo. Não adianta dizer no papel, mas ela que regra a cidade. Então, eu acho importante o que está acontecendo, tanto já nessa última vez que conseguiram mudar, inclusive, o nome da secretaria, né? Porque é a relevância que hoje está tendo e voltar a ter o protagonismo do planejamento da cidade como um instrumento principal para demais secretarias poderem trabalhar. Eu acho importante ressaltar esse aspecto aí. E a gente vê essa questão da volta do protagonismo até pelas discussões que estão acontecendo, né? Isso é muito saudável e é importante,
porque volta-se a enxergar como algo fundamental para a vida da cidade. Então, esse protagonismo é importante, a gente vem, né, vendo até o cuidado e empenho, assim, das técnicos envolvidos na revisão também ali do plano, se envolvem bastante no dia a dia. Então, e a sociedade, assim, a gente, claro, mais perto da audiência, a coisa acabou, né, tomando uma proporção um pouco diferente, mas a gente espera que até a finalização ali do processo também as pessoas sigam se envolvendo e que na audiência as pessoas possam participar, que contribuam, porque ainda depois da audiência, né, vai ser feita essa compilação das informações e das contribuições da população ali no dia da audiência, então a gente acha super importante que todo mundo que quiser contribuir, né, possa ir, que fale, que ocupe seu espaço ali para conseguir também levar a sua intenção, aquilo que acha importante que apareça no plano, que é um momento super importante para todos nós, né, não só para a gente que atua, mas a gente vive, a gente, né, trabalha, então, também a nossa posição aqui é que o máximo de pessoas que possam, né, estar lá, possam contribuir de alguma forma, é muito importante. Então, pessoal, queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Se não, vamos dar para encerrado aqui o momento hoje. Só para Isso. saber, Luiz, se vocês vão passar o documento por escrito para a gente, acho que sim, né? Claro, com certeza. Tá bem. Então, assim, qualquer coisa eu estou à disposição, assim como as BEA, né, os representantes que aqui estiveram. Vou mandar para vocês também, né, os nomes direitinhos, cargos dos outros representantes aqui. Quero agradecer novamente a presença de todos, tá? E qualquer coisa podem me contatar, que, né, estarei para responder vocês. E a Tá gente à bom? disposição, né, que é isso. Disposição aí para contribuir de maneira técnica para essa discussão do plano. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Até. Boa tarde, obrigado, até mais. Tchau.